Você que acabou de entrar nessa live gravada, para assistir essa live gravada, fica até o final, que esse conteúdo é transformador, ele vai ajudar você a entender o controle das suas próprias emoções, vai te ajudar e vai ajudar você a ajudar outras pessoas também. Flaira, seja bem-vinda, Valesca, sejam todas muito bem-vindas. Tina, oi Tina. Vanessa, filha do Dona Flor, seja bem-vinda. Cláudia, seja bem-vinda. Pepe, meu grande irmão. Igor, seja bem-vindo, já vou te chamar, Igor. Hoje eu vou trocar um grande papo com o Igor, que é um hipnoterapeuta, um conhecedor da mente humana também. Eu tenho certeza que vai ser transformador, é sempre bom ter mais conhecimento. Franciane, seja bem-vinda. Simone, Ana Flávia, essa é mais uma da série A Vida Só Muda Se Você Mudar, não adianta. Entendam uma coisa, e eu sempre vou falar, se vocês continuarem tendo os mesmos pensamentos, os mesmos sentimentos e as mesmas ações, inevitavelmente vocês vão continuar tendo os mesmos resultados. Einstein já dizia isso, né? É impossível você fazer as mesmas coisas e terem resultados diferentes. E essa é mais uma live da série, já é a 11ª live da série A Vida Só Muda Se Você Mudar. E hoje eu vou conversar com o Igor sobre como controlar as nossas emoções, que eu acho que é o ponto principal, porque são as nossas emoções que geram os nossos sentimentos ou as nossas vibrações que nos conectam em determinadas frequências, sejam frequências boas ou ruins. Mãe, bem-vinda, mãe. Olga, Maris, deixa eu chamar o Igor aqui. Igor, vou te chamar aqui, tá? Rita, grande Igor! Grande Igor! Igor, primeira coisa que eu quero te falar, muito obrigado por ter aceitado aí o meu convite. O Marcinho fala de você há tanto tempo. Eu vi a live de vocês e é sempre bom trocar um conhecimento, ajudar as pessoas a entenderem, né, determinados pontos da vida que às vezes elas é apenas uma virada de chave, né? Quando você olha para o que está acontecendo na sua vida, você consegue mudar ela completamente, você consegue ter um direcionamento completamente diferente, né? Hoje, cada vez mais, eu acredito e eu vou passar isso adiante, que me chamem de louco, mas nós criamos a nossa realidade. Isso é uma verdade, para mim é uma verdade absoluta, não para os outros, mas para mim essa verdade é absoluta, não é verdade, Igor? Legal, Jorge. Obrigado, cara. Eu que agradeço o convite. É uma honra. Quando alguém me convida assim, para fazer uma live, né, eu sempre falo a mesma coisa, que é eu amo falar sobre parte comportamental, mente humana. Então, para mim, é mais do que assim um prazer mesmo. Quando me chamam, eu aceito na hora, né? Quando você me falou, Marcinho ainda que indicou, cara, super queridão aí. Eu sei que a maneira como você falou, você gosta muito dele, eu também gosto demais. Então, tá tudo em casa. Que bom, que bom. Obrigado, cara. Bom, eu E vou eu, meu. só para Fala. pegar esse ganchinho aí que você falou, eu concordo também, que a gente cria a nossa realidade, né? A autorresponsabilidade está aí para a gente justamente entender que 100% do que acontece com a gente é responsabilidade nossa, né? Mas infelizmente a gente tem a mania de terceirizar, né, essas responsabilidades, achando que são as circunstâncias, que são o acaso, que é a falta de sorte, que é o outro, mas nunca nós mesmos. E quando a gente terceiriza essa responsabilidade sobre a nossa própria vida, a gente simplesmente está deixando a nossa vida ao acaso, acontecer ao Sim. acaso, mesmo sem saber que somos nós que estamos nos direcionando para esse acaso, não é verdade? Antes de mais Sim. nada, eu queria que todos nos ajudassem. Vamos compartilhar essa live, vamos passar esse conteúdo para mais pessoas, vamos nos ajudar, vamos ajudar a outras pessoas a ter esse conteúdo, que eu tenho certeza que o Igor vai trazer, o que eu trouxe aqui sobre os estudos que eu tenho,
também são conteúdos que são transformadores. Então, dedo no aviãozinho, compartilha a live, bota aí, bota um eu compartilhei para nos ajudar. Bom, antes de mais nada, eu vou me apresentar aqui, né, Igor? Só para as pessoas que são da sua audiência. Eu sou o Jorge Medina. Quem é o Jorge Medina? O Jorge Medina, Igor, é alguém que há 3, 4 anos atrás cansou de viver uma programação mental que nem sabia que existia dentro da própria mente, né? Achava justamente o que eu falei no início da live, que tudo são circunstâncias, que tudo são acaso, que eu não tenho sorte. Até que chegou um momento que eu cansei daquilo, porque a vida se tornou uma repetição diária, que é o que acontece com todos que estão dentro da Matrix, né? Que é literalmente dentro daquela caixa. O filme Matrix diz muito bem isso, né? Sobre essa circunstância que a grande maioria das pessoas bolha é o único espaço que elas podem viver. Eu cansei disso e chegou um momento em que eu tive um estalo onde eu disse, eu preciso sair desse lugar. E aí eu comecei a mergulhar no desenvolvimento pessoal, entender mais quem eu era, entender por que eu tinha determinadas ações e atitudes e pensamentos que geravam resultados que eram sempre repetitivos e me faziam sempre rodar em ciclos. E eu cansei completamente daquilo. E aí o desenvolvimento pessoal me levou para o desenvolvimento humano, né, que de uma certa maneira é o mesmo caminho. E aí um certo dia entrou um livro na minha timeline sobre Desbloqueie o Poder da Sua Mente, você deve conhecer, né, que é do Michael Arruda, que é um livro maravilhoso. Foi o primeiro que eu li lá atrás sobre a mente. A hipnoterapia é um poder gigantesco, né? Mexe diretamente com o nosso subconsciente. E aí eu mergulhei no poder do subconsciente ali, e aí eu fui para a física quântica, para as leis do universo, que as leis do universo nada mais são do que as leis de Deus, né? E se a gente começa a acreditar nelas, a gente está seguindo as leis de Deus, seja qual o Deus que a gente acredite. Bom, enfim, agora eu queria que você se apresentasse aí, falasse um pouquinho de você. Seja bem-vindo à minha casa, Igor. Seja Obrigado. sempre muito bem-vindo. Obrigado mesmo. Engraçado, porque o Michael é um grande amigo meu, né? E eu entrei na parte de desenvolvimento um pouquinho antes da hipnoterapia, mas foi ela que abriu uma porta maior, vamos dizer assim, tá? Vou resumir muito, muito, muito aqui a minha história, porque senão a gente não vai até amanhã. Mas eu fui atleta profissional, tá, Jorge, de vôlei de praia. Tive bastante resultado, mas eu tive uma lesão muito grave na coluna e tive que parar de jogar. Quando eu parei de jogar, eu me inscrevi numa escola de atores. Foi assim, muito rápido. Eu resolvi virar ator. E aí, na época, me perguntava assim, mas por que você resolveu virar ator? Eu falava, cara, não sei. Quando eu fui ver, eu já estava inscrito numa escola de atores. Me formei como ator na Cal, você deve conhecer. Eu fiz Cal. Fez Cal, né? Eu sou ator também, sim. Legal. Então, e aí eu, na sequência, fiquei 15 anos trabalhando com isso. Então, eu abri produtora de vídeo, dirigi, produzi. E fiquei atuando durante 15 anos. Cara, 15 anos nessa profissão, quando eu consegui começar a fazer novelas na Rede Globo, eu estava até fazendo na época Malhação, eu entrei num conflito. Porque quando eu achei que eu ia ter alcançado tudo que eu queria na minha vida, né, que é, nossa, chegar na Globo e tal, eu voltava para casa andando pelo Projac e eu falava, cara, não é isso que eu quero para minha vida. Não está fazendo sentido para mim. Não pode ser só isso a minha vida. Né? Não pode ser eu só vir aqui, gravo, volto para casa. E aí, nesse vazio que eu estava sentindo ali, eu falei, preciso conhecer outras coisas. Aí um amigo meu me indicou, o Conrado Adolfo, que é um estrategista de negócios. Casca grossa, por sinal, né, da internet. Sim. Aí eu fui no evento do Conrado, aí eu falei, bom, vou conhecer esse cara ao vivo. Fui no evento dele. Quando ele começou a falar no palco, eu falei assim, eu quero fazer o que esse cara faz. Eu quero ajudar dessa maneira, né? Ajudar as pessoas e tal. E aí, naquele dia, no evento, eu falei assim, daqui a um ano, eu vou subir nesse palco desse evento e vou dar uma palestra. Cara, Jorge, isso foi dia 19... Não, isso foi dia 10 de junho de 2017. No dia 19 de junho de 2018, eu estava no palco desse evento, dando a minha primeira palestra. Aí é o primeiro insight que vem, olha o poder que a nossa mente tem. Quando a gente, é o que você falou, né? Eu acredito que nós criamos a nossa realidade. Você falou,
um pouco antes. Cara, eu criei essa possibilidade quando eu falei na minha mente que daqui a um ano eu vou estar fazendo isso. E foi literal, eu estava um ano depois naquele lugar. Bom, no meio disso, eu passei por uma mentoria de negócio com o Conrado, e aí quando eu contei a história da minha vida, essa que eu contei agora, só que um pouquinho mais ampliada, né? Ele falou assim, Detalhada. cara, tudo que você faz dá certo. Aí eu falei, hã? Como assim tudo que eu faço dá certo? Poxa, eu parei de jogar vôlei, eu larguei a profissão de ator. Ele falou, não, sim, mas quantas pessoas chegam à seleção brasileira? Poucas pessoas chegam. Quantas pessoas chegam a fazer novela na Globo? Poucas pessoas. Cara, tudo que você faz dá certo. Aí eu falei assim, putz, velho, esse cara entende a minha vida melhor do que eu. Tem alguma coisa errada. Eu preciso entender a minha vida. E aí eu entrei de cabeça no autoconhecimento. Né? Eu falei, não, eu preciso me conhecer. E aí nessa época eu virei, inclusive, mentor de negócios do Conrado também. Ele criou um grupo de alguns mentores que dariam mentoria por ele. Então eu comecei por esse lugar. Só que eu fiquei tateando, tava faltando alguma coisa ainda, sabe? Era legal e tal. Até que o Conrado me indicou. Ele falou, cara, hipnoterapia é uma coisa legal, vai melhorar o teu processo de mentoria. E aí eu fui fazer uma formação em hipnoterapia. E aí, cara, mudou tudo. Porque entendendo como a mente funciona, eu falei, não, eu preciso levar isso para as pessoas. Eu preciso mostrar o poder que existe na nossa mente. Né? O poder que cada um de nós tem que dar. Eu pelo menos, não sabia disso. Né? Para mim, era uma coisa assim, totalmente desconhecida. Claro, a gente acredita lá no fundo que existe esse poder, mas como usar isso da melhor maneira? E aí, quando eu fiz a formação, mudou tudo. Que aí eu entendi de verdade que a minha vida foi me preparando para aquilo, né? Que tudo que eu fui fazendo ao longo da vida foi encaixando. Né? E eu não fiz coisas tão diferentes como eu imaginava, que o atleta era muito diferente de ser ator, não. Minha vida foi me preparando. Quando eu entendi que tudo fazia parte de um mesmo mecanismo para eu chegar nesse lugar. É muito doido, né? Que quando a gente começa a mergulhar nisso, na verdade, a gente começa apenas a abrir um foco, né, do que a gente está vivendo e começa a perceber realmente, fazer as conexões, né? Steve Jobs já falava, né? A gente só consegue linkar os pontos olhando para trás e não para frente. E o que você falou sobre você, um ano depois, tá? Você cocriou aquela realidade, né? O teu subconsciente, na verdade, ele absorveu tão forte aquela emoção de querer estar no palco que aquilo se concretizou um mês depois, óbvio. Para uns, essa cocriação, essa criação da realidade, ela é mais lenta e para outros ela é mais rápida, né? Isso depende das crenças que estão lá dentro do subconsciente, que é aquele conjunto de hábitos que tem dentro das crenças, aquelas conexões neurais que às vezes te fazem demorar um pouquinho mais, tu tem que ter mais conhecimento para que você possa acreditar um pouquinho mais. Mas o porquê que eu estou te dizendo isso, né? Eu depois comecei a estudar isso, eu comecei a perceber o quanto eu criava a minha realidade e uma realidade negativa. E o que acontecia na minha vida era resultado dos meus pensamentos passados. Eu vou te contar uma história aqui, né? E puxando um pouquinho para o lado do ator, eu fiz uma campanha de cerveja lá em 2002, na verdade. As pessoas que eu são... acho que eu sei quem você é. Agora eu lembrei aqui, conectou. Mas pode falar. Conectou, Quando é eu que olhei, eu falei, cara, eu lembro do rosto dele de algum lugar. Então, eu fazia muita publicidade, né? Na época que eu cheguei no Rio, eu com o Marcinho, e aí eu fiz uma campanha da Sereia da Escola, peguei o protagonista, que foi, assim, a primeira campanha, foram 3 campanhas onde eu mergulhava no fundo do mar e descobria e encontrava a sereia, que era a Bruna de Túlio, né? Que nós fizemos juntos 3 filmes e tinham outras sereias juntos. Você, só um parênteses aqui, desculpa te Fala, cortar. Você que fez o nada. da latinha também? Com Vitor Não, aí eu fiz Frade? o do redondo, não, da latinha não, eu fiz um outro que era da Sol. Fiz todas essas campanhas de cerveja na época, né? Mas Uhum. enfim, aí eu fiz essa campanha e de alguma maneira, eram 3 filmes, era uma campanha de 3 filmes. O primeiro filme ele foi lançado. Eu lembro que quando eu estava gravando, o diretor falava assim: cara, tu não tem noção o que vai acontecer com a sua vida daqui para frente. Tu não tem noção, porque eu era, até então, naquele momento, eu era um desconhecido. Eu fiquei conhecido naquela época por causa da sereia da escola. Eu passava na praia, as pessoas, ô sereia, enfim, jogava futebol e todos me chamavam de sereia da escola. E o que aconteceu?
eu acabei tendo uma repercussão naquele momento. O primeiro filme foi lançado na estreia do Filipão como técnico da seleção brasileira. Então teve uma repercussão enorme. Por que eu quero chegar e por que eu estou contando essa história de como nós temos o poder da nossa mente, tanto negativo quanto positivo? Eu sempre tive, hoje eu tenho essa noção, e a gente só consegue melhorar quando a gente olha para dentro de nós mesmos e percebemos as nossas negatividades ou as nossas positividades para dar mais ênfase ou não. E aí eu estava vendo uma partida de futebol em Copacabana, um produtor de elenco, que é o Luiz Antônio, me ligou e disse, olha, o Ricardo Waddington, ele quer falar com você porque ele tem um personagem para você, você vai voltar em flashbacks, é o ex-marido da Helena Ranaldi, só que naquela época eu tinha 20 e poucos anos, tinha 22, 23 anos, era novo. Cara, eu fiquei muito feliz. Eu tinha aqui no Projac no dia seguinte. Eu fiquei muito feliz e, ao mesmo tempo, eu comecei a pensar, Igor, assim, caramba, mas eu sou muito novo para Helena Ranaldi. Mas será que ele vai topar a minha história? Porque será que eu não sou muito... Cara, eu comecei a pensar e eu só consegui ter noção disso quando eu comecei a estudar o desenvolvimento pessoal e o poder da nossa mente. E aí que eu voltei lá atrás e aí eu fiz um flashback de toda a minha vida, de todos os pontos negativos que eu me coloquei em criar aquela negatividade para minha vida. E eu fiquei, cara, mas será que ele vai ser? Enfim, aí era uma euforia de felicidade, que eu ia ter uma oportunidade, e ao mesmo tempo uma negatividade, tipo, será que eu não sou muito novo? Igor, a gente cria tanto a nossa realidade através do poder da nossa mente, que eu cheguei no Projac umas 2 da tarde, aí eu fiquei esperando, o Ricardo ele só foi me receber tipo 7 da noite, que aí o Luiz Antônio veio e disse, não, agora nós vamos lá, o Ricardo vai te receber. Quando eu entrei na sala, Igor, adivinha aqui que foi eu tenho a memória que eu abri a porta, ele estava um pouco mais adiante, sentado na mesa dele, o que foi a primeira coisa que ele falou? Ele é muito novo. Putz, você é mais... Eu nunca mais vou esquecer essa frase. Você é mais novo do que eu imaginava. Então, nesses momentos que a gente começa a fazer e olhar para trás, a gente começa a perceber que sim, somos nós que estamos criando a nossa realidade. Aí tu diz assim, mas será que tu não era muito novo? Não, eu poderia muito bem, se tivesse um pensamento positivo, pensar o quê? Caramba, o personagem vai ser casado com a Helena Ranaldi, mas é um cara mais novo. É um cara que ela se apaixonou. Eu poderia ter criado outras histórias na minha mente. Sim, mas eu criei justo a negativa. E assim, a gente sempre tem 2 maneiras de olhar, né? O lado bom e o lado ruim. E quando a gente, isso que você fala de criar, a nossa mente, muitas vezes, por exemplo, quando eu falei que daqui a 1 ano eu ia estar dando essa palestra, eu não sabia como que isso ia acontecer. Eu só sabia que isso ia acontecer, né? Então, muitas vezes a gente tem que deixar de lado um pouco essas histórias que ficam sendo contadas, né? Como você me falou, a Helena Ranaldi é muito velha, eu vou parecer novo. Cara, se você vai com certeza do tipo, nossa, funciona, a sua mente faz tudo girar em torno para que aquilo funcione. Então, por exemplo, sem perceber, você de repente se vestiria de uma maneira, né, a aparentar ser mais velho. Você de repente deixaria a barba um pouco maior e aparentar ser mais velho. Tudo ia ser congruente para chegar na hora, né? De repente o Ricardo ia estar um dia mais cansado, ia te olhar ali e falar, cara, tá bom, é ele mesmo, já tinha visto. E não ia olhar. Então tudo vai convergindo para que as coisas aconteçam. Agora, quando você pensa negativo, é igual. Tudo converge para que as coisas aconteçam da maneira que você está pensando, né? E tem muita gente que é negativa, né? E fala assim, aquilo não vai acontecer, aquilo vai dar errado, vai dar... Aí o negócio dá errado, a pessoa fala assim, tá vendo? Eu já sabia que ia dar errado. Não, você não sabia, você fez aquilo dar errado. Você fez dar errado. Não é que você sabia, é que você fez dar. Né? Então, foco é uma coisa muito poderosa, né? Tudo que a gente foca expande. Então, se você está focado na coisa boa, a probabilidade de acontecer a coisa boa é muito maior. Se você está focado no negativo, a probabilidade de acontecer o negativo é muito maior. Não, eu acredito isso completamente e é por isso que eu sempre falo, né? O conhecimento ele é libertador, né? Porque ele te tira das prisões
emocionais, e aí entrando no que nós íamos falar, é que esse papo do poder da mente, né? Principalmente para quem já está conhecendo um pouco mais, cara, é tão fascinante, né? E tão prazeroso que eleva a nossa vibração, né? E aí entrando nessas prisões mentais, que assim, o que acontece, as prisões mentais que a gente vive, a falta de domínio das nossas emoções, faz com que muitas vezes a gente baixe a nossa vibração, fazendo a gente vibrar numa frequência lá embaixo, onde a gente não consiga conquistar as nossas coisas. Por que que, por que, que muitas vezes, qual é o seu entendimento, e depois eu posso falar o meu, por que que a grande maioria das pessoas não conseguem controlar suas emoções? Legal. A gente acaba usando essa frase, né? Como controlar as emoções de uma maneira mais didática para ficar fácil o entendimento. Mas Entendimento, claro. eu vou até puxar um pouco antes, que eu acho que é interessante para o pessoal entender. Geralmente quem está sofrendo muito, primeiro que a gente não consegue controlar as emoções no sentido fisiológico da coisa. Por quê? Medo, raiva, as emoções elas fazem parte da gente e elas precisam fazer para que a gente sobreviva. Se a gente não tivesse medo, né, imagina se a gente não tivesse, se o medo fosse uma situação racional, se eu conseguisse controlar ele racionalmente. O leão ia estar na minha frente, eu ia ficar assim, será que eu tenho que correr? Ou seja, quando o leão aparece, no segundo que eu vejo o leão, eu não preciso pensar em nada, absolutamente nada. A minha mente irracional já assume o controle na hora. Por quê? E precisa ser muito rápido, frações de segundo. Às vezes a gente não precisa nem ver, né? Você ouve um barulho, a mente irracional assume o controle, me colocando nesse estado emocional para que eu possa entrar no estado de luta ou fuga. Então, as emoções, elas fazem parte da gente e a gente não controla elas na raiz, mas a gente controla como a gente se sente com relação a elas. Né? Porque tem muita gente que fala assim, Igor, eu sou muito assim, eu queria não sentir isso. Você nunca vai deixar de sentir medo, por exemplo. Você sempre vai ter alguma coisa que vai te dar um medo. A maneira como você lida com depois que você sente o medo é esse controlar as emoções que a gente diz, né? Então, isso é muito importante. A ansiedade, por exemplo, muita gente fala, Igor, eu quero nunca mais ter ansiedade. Não, mas a ansiedade, ela também é boa. Ela também é boa. Por exemplo, todo ator, a grande maioria, quando vai, antes de subir no palco, só sente uma ansiedadezinha. Mas é uma ansiedadezinha positiva, uma ansiedadezinha que alimenta, que faz você falar assim, Motivadora, né? motivadora, exato. Você fala, cara, que bom, velho. Eu vou subir no palco, vai ser... Agora, quando que começa o problema com as nossas emoções e os nossos sentimentos? Quando eles paralisam a gente, quando eles dominam a gente de uma maneira que a gente fala, cara, eu não quero mais subir no palco, dá um negócio aqui que eu não... Quando acontece isso, a nossa mente, ela criou, né? Ela aumentou esse sistema emocional porque ela entendeu que tem um perigo que muitas vezes nem é real, por exemplo, subir no palco. A nossa mente entendeu que tem um perigo muito grande ali e tem gente que bloqueia, trava, não vai. Mas não tem um perigo, não vai acontecer nada ali. Você vai subir no palco, qual é o pior que pode acontecer? Né? Se esquecer de repente um pedaço do texto, enfim. Mas a nossa mente entra num looping que aí é que torna o grande problema, que a maioria das pessoas não consegue. Como é que eu saio desse lugar? Né? Como é que eu faço para sair? Bom, existem várias coisas assim, que eu sempre indico, sugiro, né? Mas eu acho que o primeiro ponto é você aceitar a emoção. Né? É não reprimir a emoção no sentido de, por exemplo, às vezes a pessoa fica triste com alguma coisa e ela tem a ilusão de que controlar a emoção é eu não fiquei triste. Mas ela ficou triste. Não, eu não fiquei triste. Isso é só jogar a poeira para baixo do tapete. Se você ficou triste, não reprima isso. Como é que você Entenda, lida? né? Entenda por que você ficou triste. Fiquei com raiva. Por que você ficou com raiva? Porque é o seguinte, raiva, por exemplo. Cara, raiva é uma emoção que você precisa dissipar. Você não pode armazenar ela, porque em algum momento você vai encher a sua lata de lixo dessa raiva e você vai explodir. Né? É aquela famosa pessoa que fala assim, não, eu sou muito tranquila. Nossa, é muito raro me tirar do sério. Só que várias coisas vão tirando ao longo do tempo, ela vai guardando aquilo como se nada aconteceu, e um momento ela explode mais do que ela deveria. Né? Então, existem algumas emoções que a gente precisa dissipar. Você precisa, cara, jogar isso para fora. E existem várias maneiras, inclusive, por exemplo, sei lá,
indo para academia malhar, indo correr. Existem várias maneiras e cada emoção dela, e cada uma das emoções, existem técnicas para a gente poder dissipar essas emoções. Tem uma frase acho que é do Napoleão Hill, que eu gosto muito, que é: se você estiver atravessando o inferno, continua atravessando. Então, qual é o problema de quando vem uma emoção dessa, assim, muito forte? As pessoas, elas focam na emoção. Tipo, tô com raiva. Ai, cara, tô com raiva, eu não quero sentir raiva. Pô, eu não sinto raiva. E você fica num looping de tentar não pensar na emoção. É a mesma coisa que eu falar aqui agora. Não pensa num elefante rosa. Cara, não pensa no elefante rosa. Um elefante rosa, não pensa nele. Você vai pensar no elefante rosa. Então, se você entra no looping da emoção de eu não tô triste, eu não tô triste, eu não tô triste, eu não tô triste, você vai ficar mais tempo triste. É o oposto. Cara, eu tô triste. Assume isso. Pega essa emoção e assume. Deixa ela passar. Atravessa. O famoso atravessa o inferno. Né? Faz parte do ser humano sentir. Emoções fazem parte. Então deixa ela aí. Deixa ela passar. E aí existem outras técnicas para que você, depois que você entendeu o que você tem, né, que essa emoção veio e que você assumiu ela, existem outras técnicas para você deixar ela passar. Né? Respiração, por exemplo, é uma delas. Mas aí é uma outra pergunta, mas eu acho que você falou, por que as pessoas têm essa dificuldade? Eu acho que elas não assumem a emoção, sabe? Elas não assumem que eu senti. Muito bom isso que tu falou, e a gente tem que entender também que, de uma certa forma, né, nós somos seres emocionais, né? O nosso subconsciente, 95% dele é emocional, a nossa mente, né, 95% é o subconsciente, que é o emocional ali que dita o nosso caminho, e 5% ali nós estamos no racional, né? E não deixa de ser, as emoções, elas não deixam de ser substâncias químicas, né? Vamos pensar de uma certa maneira, o nosso subconsciente acaba mandando químicas para o nosso corpo que geram o quê? Geram os nossos sentimentos. E você falou ali do sofrimento, né? De quando as pessoas estão sofrendo, tem que olhar para aquilo que você está vivendo, né? E eu estava até lendo um livro que ele diz exatamente isso, na verdade o vício no sofrimento, o sofrimento, ele não deixa de ser um vício, né? De uma substância química que o nosso subconsciente está mandando o tempo todo ali para gente. E todo vício, ele surge de uma recusa inconsciente de a gente não perceber aquele sofrimento. De a gente não perceber aquilo que está acontecendo, ou fazer de conta que aquilo não está acontecendo. Mas isso é necessário por quê? Porque todo sofrimento, ele começa no sofrimento e ele acaba e termina também no sofrimento. E quando você começa a ter um entendimento um pouquinho maior, é o que você disse, não, eu não posso ignorar a raiva, mas eu tenho que entender que a raiva que eu sinto, ela não atinge a mais ninguém. Eu até tenho um vídeo que eu falo sobre isso. A raiva que eu sinto, ela não atinge a mais ninguém além de mim mesmo. Porque se eu for pensar, quem está sentindo aquele tipo de emoção? Aquela descarga negativa que eu estou sentindo, que ao longo prazo vai prejudicar todo o meu ser. Porque todos nós somos feitos de quê? Nós somos feitos de energia. No momento em que eu estou botando uma energia muito intensa para dentro do meu corpo, né, vamos dizer assim, eu estou baixando o nível de vibração e botando aquela energia que vai se transformando numa energia negativa. E por isso que muitas vezes as pessoas não entendem, aquelas pessoas que reclamam o tempo todo da vida, que não conseguem, que acreditam que não conseguem se controlar, porque na verdade elas apenas têm uma crença de que elas são daquela maneira e não vão conseguir mudar nunca. Porque elas nasceram assim e vão permanecer assim. Na verdade, hoje eu entendo que não é isso. Nós podemos mudar a personalidade que nós temos hoje, mudando a nossa maneira de pensar, sentir e agir. Então, quando eu começo a entender, olhar para o problema, porque todo sofrimento começa e termina no sofrimento, quando eu começo a olhar para ele, eu digo, opa, isso vai fazer mal a mim mesmo. Essa raiva que eu estou sentindo está fazendo mal a mim mesmo. E aí as pessoas não entendem, às vezes, quando reclamam muito, quando estão sempre de mau humor, quando se estressam o tempo todo. A longo prazo, isso sim acarreta em doença, acarreta em problemas no corpo físico, porque o nosso corpo físico ele parece matéria, mas na verdade ele é uma energia vibrando, um átomo vibrando, né? Um conjunto de átomos que formam as moléculas, que formam as células, os órgãos, o corpo humano. E isso vai prejudicando
determinados pontos, às vezes, principalmente quem se estressa muito, vai atacar onde? Geralmente ataca no estômago, né? Ataca nos pontos digestivos, que não consegue botar para fora aquele tipo de emoção reprimida. E é isso que você falou, é olhar mais, é perceber mais, principalmente os nossos resultados. Para aí, quais são? Eu não sou o que eu falo que eu sou, eu não sou o que os outros falam que eu sou. Eu sou os meus resultados. Quais são os meus resultados? Os meus resultados são gerados através do quê? Através de um sentimento, que é gerado através de um pensamento, que gera uma emoção, que gera o sentimento e gera o resultado, as ações e os resultados. Então é começar a perceber mais para si mesmo e mergulhar um pouquinho dentro de si, né? Por isso que a meditação é tão boa, né? Parar, centralizar, respirar, prestar atenção em si mesmo, entrar em contato com o seu eu para começar a administrar essas emoções que às vezes a gente acredita apenas que não temos o domínio. Não é verdade, Igor? Sim. Cara, é isso aí que você falou, né? Nós somos seres emocionais. 95% da nossa mente ali, né, subconsciente, é emoção pura. Então, quando a gente começa a viver muito uma mesma emoção, né? Eu tô o tempo inteiro triste, vivi triste ali e tal, aí eu fico triste de novo, aí eu começo a viver nesse looping, acontece isso aí que você falou. Você começa a entrar num ciclo que você... Porque o que é o hábito? O hábito, ele é todo mecanismo automático. Todo mecanismo automático que a gente vive hoje, ele é criado ao longo do tempo por repetição. Então, quando você repete muito tempo o mesmo mecanismo de sentimento, né? Tipo ali eu vivo triste. Você vai repetindo aquele mecanismo de sentimento. Você começa a criar o hábito negativo daquilo. O hábito negativo é o vício. Só que, em determinado momento, você não era uma pessoa triste o tempo inteiro. Só que você começou a repetir aquele padrão. E a nossa mente, como ela só reconhece o que ela já conhece, ela vai buscar todas as vezes aquele mesmo padrão. Por quê? Por mais que a gente saiba conscientemente que não é o padrão que eu gostaria, a tristeza, a sua mente já entendeu que aquele padrão que ela conhece muito bem é o melhor mecanismo para deixar vocês sobreviventes. Então a sua mente vai continuar trabalhando naquele padrão. Então a maioria das coisas, o looping só vai aumentar esse mesmo padrão vicioso de você pensar negativo. Por isso que as pessoas que pensam negativo, elas não conseguem não... Cara, é impressionante. Qualquer coisa que você mostre para ela, o foco dela na hora é pro negativo. Então... Só um pouquinho, Igor. A Daisy tá falando que tá sem som. Tá todo mundo sem som? Flaira, tá sem som? Engraçado. Para mim aqui não aparecem os comentários. Tá, Ué, travou. ué. Tá de novo. Ela botou ali. Tá normal o áudio. Vanessa botou. Segue aí, Igor. Então, se alguém perguntar até Desculpa te alguma coisa cortar aí... aí. Hã? Não, sem problema. Se alguém até perguntar alguma coisa aqui, cara, eu não consigo ler, tá? Não, nós vamos Aí você abrir, me fala. nós vamos abrir já já essa. Que engraçado não aparecer para você as perguntas. Ah, eu vi. É, daqui a, da, hã? Não é que não aparece, mas travaram. Não sei por quê. Ah, roda. Bota para cima que ela começa a rodar. Não, travou mesmo. Eu já Não? tentei Travou? aqui. Não, é. Gente, dedo no aviãozinho, dedo no coração, porque ele faz entender que a live tem um conteúdo que vale para mais pessoas. Tá com som. Vamos lá, segue a sua linha de raciocínio aí, Igor. Não, e aí que eu tava falando. Quando você começa a viver esse ciclo do vício, né, e você vive nessa espiral, você começa a acreditar que essa é a sua identidade. E aí que é o grande problema, porque quando você acredita que aquela é a sua identidade, então, por exemplo, se eu estou o tempo inteiro pensando triste, e aí eu começo a pensar negativo, e aí eu repito isso, crio esse vício mental o tempo inteiro, e crio essa identidade, quando as pessoas perguntam, por exemplo, você é feliz? Ah, não, eu começo a não acreditar, eu começo a acreditar que eu sou essa pessoa triste, ou raivosa, né? Ah, eu sou uma pessoa muito brava, a pessoa que está o tempo inteiro sentindo raiva. Por quê? Você deu tantas evidências para sua mente, repetindo aquele vício, que você começa a acreditar que aquela é a sua identidade. Só que aquela identidade, ela é uma identidade momentânea. Tem muita gente que fala assim, Jorge, eu sou assim. Não, eu sou assim mesmo, eu sempre fui assim.
Cara, você é porque você quer, velho. Se você quiser mudar, você muda. É só você pegar essa identidade que você está acreditando que você é hoje e mudar essa identidade. Né? Então existem maneiras de você fazer isso reprogramando, e aí acessando o subconsciente. A hipnoterapia, por exemplo, que eu uso, é uma coisa que eu acredito muito por causa disso, porque a gente vai lá no subconsciente para ressignificar, né, tudo isso que está fazendo você acreditar. Enfim, então isso é um grande problema. Só que a pessoa, Jorge, quando ela está nesse looping, é difícil ela enxergar. Geralmente ela vive a vida no automático e acredita que ela é isso aí mesmo, que está definido que ela é dessa maneira e ela vai viver a vida inteira assim. Entendeu? Uma pena, mas a grande maioria vive assim. Eu sempre dou o exemplo disso, né, do que você falou. Eu já dei em algumas lives esse exemplo sobre quando você compra um celular, né? Que se você, na verdade, compra um celular, enfim, seja qual for o celular, ele já vai vir com diversos aplicativos dentro daquele celular. E pode ser que sejam aplicativos que estejam carregando o seu celular, deixando o seu celular pesado, e você nunca pare para perceber quais são aqueles aplicativos e às vezes tá te privando de ter um celular muito mais rápido, com funções muito melhores, porque você simplesmente não parou para olhar para aquilo. E é a mesma coisa do que você está falando em relação à nossa programação mental. As pessoas vivem nesse looping porque não acreditam que a nossa mente é uma programação igual a uma programação de um computador, absolutamente igual. E eu sempre dou exemplo, quando eu quero provar para as pessoas, é só todos que estão na live aqui, se vocês quiserem perceber como a mente de vocês é uma programação, vocês comecem a olhar de segunda, vamos botar de segunda a sexta, a repetição constante que vocês praticam no dia a dia. Vocês acordam no mesmo horário, a primeira coisa que vocês, quando abrem os olhos, sempre é a mesma atitude, ou você vai pegar no celular, ou você vai no banheiro. Quando você vai no banheiro, ou você vai primeiro fazer xixi, ou primeiro você vai escovar os dentes. Quando você toma banho, você começa a lavar o seu corpo sempre da mesma forma. Isso nos mostra que a gente vive uma programação mental. O que eu como durante a semana é absolutamente a mesma coisa. Eu posso variar ali entre a semana o que eu vou comer, mas a repetição daquele tipo de alimento é absolutamente o mesmo. E se eu não olhar para esse tipo de programação, e se essa programação for negativa, eu não consigo mudar os meus resultados, porque eu caio sempre nesse mesmo looping que você está falando, né? De repetir e repetir e repetir e não sair disso. E é só a informação que liberta, né? Porque hoje, com tudo que eu venho estudando, cada vez que eu vou ter alguma atitude que não é legal, eu digo, opa, para aí. Vem um alerta, né? Impressionante quando você tem o conhecimento, o alerta vem na sua mente e diz, não, para aí, cara, é esse caminho mesmo que você quer seguir, é esse caminho é esse resultado, é isso que você ensina, e aí você começa a mudar os padrões de pensamentos que automaticamente vão gerar novas emoções, sentimentos, ações e resultados. As pessoas acreditam, na verdade nós temos, né, de 60 a 70 mil pensamentos diários, que são os 90% praticamente, são os mesmos dos dias anteriores. Se eu crio a minha realidade através do que eu penso, eu estou criando constantemente a mesma realidade. E eu sempre falo, dentro das mentorias que eu faço, ô Igor, eu sempre falo o seguinte, as pessoas acreditam que estão pensando, na verdade, elas estão tendo aquele padrão de pensamento, mas elas estão tendo atividades mentais, que é diferente de pensar, né? No dia a dia, por isso que muitas vezes, né, e agora as pessoas devem, de repente, se conectar com isso, tu sai de casa, aí tu tá lá na esquina, tu diz, será que eu fechei a porta? Você não pensou, você teve apenas uma atividade mental que te gerou uma ação que você foi lá e fechou a porta, saiu sem pensar. E aí vem no Poder do Agora também, do livro que que eu estou lendo, que é começar a focar mais no agora. Então as pessoas têm atividades mentais e acham que estão pensando. E na verdade não, o pensar é, caramba, estou indo para o trabalho de carro, furou o pneu, opa, está fora do meu cotidiano. O que eu devo fazer? Para aí, eu tenho que encostar o carro, tenho que tirar o step,
como é que eu vou fazer? Se eu sou mulher, quem que eu vou chamar? Aí você começa a pensar em relação a algo que você não está acostumado a fazer. É, são os hábitos, né? Os hábitos, eles constituem ali cerca de metade do nosso comportamento. Então, caramba, pensa que metade do nosso comportamento para mais, porque alguns estudos revelam que, como a gente repete os hábitos, então mais de 50% do nosso comportamento são os nossos hábitos. Ou seja, são só mecanismos automáticos. É o que você falou, a gente não pensa. A gente só executa, a gente só está vivendo ali. É uma máquina programada para repetir aquele padrão ali, e vai seguindo, e vai seguindo, e vai seguindo. Então, justamente, se você não para começar a pensar sobre a sua vida, por isso que o autoconhecimento é uma coisa incrível, cara, peraí, por que eu estou sentindo raiva toda hora? Tem alguma coisa errada aqui. Tem alguma coisa que não está fora. E não é assumir essa identidade como, eu sou assim. Não, eu sou uma pessoa mais brava mesmo. Não, não é. Isso é bom para você? Isso não está atrapalhando aí os seus relacionamentos, sua vida? Então, muda isso. Mas eu sempre fui assim. Não interessa, dá para mudar. Dá para você reprogramar, dá para você ressignificar, né, a maneira como você acredita que você é, inclusive. Então, sair desse padrão automático, né? Foi justamente o que eu vi que acontecia, né, na minha vida também. Eu falei, caramba, não. Eu não quero viver como se fosse um robô, né? É o famoso, cara, você não está vivendo, né? Você está sobrevivendo. Porque a tendência, quando você está no automático, é você entrar numa espiral negativa. Porque as coisas começam a não fazer sentido, começam a ficar ruim. Uma hora a conta chega, né? Uma hora você entra num loop aí emocional que a tendência é não te levar para um bom caminho. Por isso, o que acontece muito, Jorge? Muita gente vive para o final de semana. Louco para que chegue logo o final de semana. Por quê? Porque a vida, a semana de trabalho, de convivência é tão dura que a pessoa quer que chegue logo o final de semana, cara. Ela quer fugir da realidade que é a vida dela. E aí chega o final de semana, qual é a melhor maneira de se viver? Se entorpecendo, bebendo, fugindo da realidade que é a própria vida. Né? Por quê? Porque a própria vida não está boa. Então tem alguma coisa errada. E é só entender, né? Quer dizer, na verdade é simples, mas não é fácil de ter esse entendimento, né? Realmente você tem que ter um olhar para os resultados porque você vive, né? Volto no looping ali que você fala, a gente vive, eu vivi durante 12 anos essa repetição constante que me incomodava, mas chegou num momento, ô Igor, que eu não que estava intragável. Estava É, intragável aquela repetição. Eu disse, cara, não é possível. Qual é o sentido da vida? Viver essa repetição onde você vai ter um prazer ilusório apenas no seu sábado ou no seu domingo, se é que você vai ter, ou muitas pessoas querem, né, não, agora eu vou descansar e passa um tempo todo dormindo, a gente já dorme, né, 30% na nossa vida, um terço da nossa vida a gente já passa dormindo, e aí sabe, você vive naquilo, aí chegou no momento que eu disse, cara, eu não posso mais viver isso. Tem que existir um sentido melhor. Tem que existir um sentido de vida, sim. pode falar. Desculpa te cortar, mas para Não, pegar não, não fala, segue. esse gancho que você falou do final de semana é muito legal, porque e olha o que acontece, a pessoa, ela vive a semana dela que não tá boa. Aí ela vive a semana inteira pensando no final de semana. Cara, precisa chegar o final de semana, precisa chegar o final de semana, precisa chegar o final de semana, ou seja, ela não tá presente para a semana dela, porque a semana dela tá tão ruim que ela precisa fugir daquela semana. Chega o final de semana, ela tem duas maneiras de viver. Viver de fato o final de semana, ou como a maioria vive quando a vida tá ruim, que é pensando que segunda-feira volta a desgraça da vida dela. Então, ela vive quando ela deveria estar no final de semana, pelo menos para aproveitar o final de semana, ou ela se entorpece, quer logo beber, quer fugir da realidade, ou ela quer, ou ela fica pensando na semana. Putz, na segunda-feira eu vou ter que pegar o relatório, nossa, já vai, sábado já está acabando, mas chega domingo, então aquele desespero, né? A agonia do fantástico, ai meu Deus, aquele sentimento, muita gente sente aquela coisa ruim quando começa o fantástico. Ou seja, ela também não vive o final de semana. Ela não vive a semana pensando no final de semana e ela não vive o final de semana pensando que a semana está chegando. Cara, de novo, você não está vivendo, está sobrevivendo, né? É menos um dia todos os dias, a sua vida está só passando, só passando. E o que acontece muitas vezes, Jorge, pessoas que eu atendo, pessoas que estão há 20, 30 anos nesse lugar. Que bom que ainda assim conseguiram ver, mas tem gente que não vê.
tem gente que simplesmente não vê, que vai até o final nessa pegada, né? Nesse ritmo. E aí acaba vivendo aquela ansiedade extrema de pensar num futuro que nunca chega, ou num passado ou na depressão do passado, né? De algo que não conseguiu realizar ou de algo que poderia ter feito e não viver justamente esse momento aqui que é quando a gente começa a ter o domínio das nossas emoções, quando a gente começa a viver aquele momento presente. Cara, agora, o que eu estou fazendo agora? Eu tenho percebido, esses dias eu fiz um exercício que é muito legal, né? Até por causa do livro. Cara, eu parei para tomar um café, né? E aí sim curtir aquele momento, antecipar, né? A antecipação faz você ter esse controle das emoções, né? Muitas vezes você fica, não, vou dormir um pouquinho mais, e aí daqui a pouco tu tá atrasado para chegar no lugar que você tem que chegar, e aí isso já gera um estresse, já gera uma raiva, já gera um desconforto. E eu botei o café, e aí eu comecei a vivenciar justamente, óbvio, né, pelo conhecimento que eu estou tendo dentro do livro, né, do poder do agora, as coisas, praticando o que ele está falando, eu comecei a entrar numa onda ali de curtir aquele próprio momento. Cara, aí tu começa a escutar uns barulhos que você nunca escutou na vida, o barulho da... Sabe, parece doido? Sim, parece doido, mas eu estava vivendo aquele momento. Passar o requeijão no pão para pegar o quê? Tu começa a viver diferente. Óbvio, você não vai conseguir, né, provavelmente fazer isso constantemente. Mas quando você se permite em controlar suas emoções e dar o seu tempo necessário para parar ali e curtir o momento que você está vivendo sem se preocupar com o futuro ou sem se preocupar com o passado, as coisas se tornam leves. Na Sim. verdade, não existe problema. Se eu te perguntar agora, vamos dizer que você tem 1 trilhão de dívidas ou 1 trilhão de problemas no seu relacionamento. Se você estiver aqui comigo agora e eu te perguntar, cara, você tem problema agora? Agora não existe problema. Sim. Você está com Exato. problemas nesse momento. Se você estiver vivendo esse momento, entre eu e você, conversando sobre esse tipo de assunto, não existe problema. E aí você começa a focar mais na solução do que no problema. E aonde você coloca o seu foco, você se expande. E outro exercício que eu tenho feito muito, o Igor, que eu tenho treinado muito, e tudo é um treino até que ele se reprograme, né? Até que aquela conexão fique muito fixa. Cara, eu tenho não me permitido mais em aceitar os momentos que são desconfortáveis para mim. Por exemplo, estou numa roda de amigos e começou a esfriar. Aí sabe quando tu começa a encolher e sentir aquele frio? Aí tu fica ali, não, daqui a pouco eu vou buscar um casaco. Hoje eu estou fazendo esse treino comigo mesmo. Cara, bateu frio. Não, eu vou pegar agora o meu casaco. Eu vou lá e vou pegar meu casaco. Acordei. Cara, você acorda, tomou água antes de dormir, tá com vontade de ir no banheiro. Aí você fica enrolando ali, apertado, e fica um desconforto. O que eu tenho feito? Cara, tô com vontade de ir no banheiro, levanto rápido e vou. Eu resolvo. O que eu tô fazendo isso? Reprogramando a minha mente para quê? Para que eu haja em relação aos obstáculos que eu tenho no momento exato, no momento do que aquilo está acontecendo. Então eu tenho feito essa prática muito constante e isso é muito doido, né? Porque aí você começa a entrar no automático da programação, agir já intuitivamente sobre o que você precisa fazer naquele momento. Isso eu tenho feito muito. Cara, viver o presente na verdade, não é nem, eu ia falar assim, é a melhor coisa que a gente pode fazer. Não é nem a melhor, é a única. Se você for pensar bem, é a única coisa que você pode fazer é viver o presente. Porque não tem como viver lá atrás, nem lá na frente, né? Então, essa coisa é o que você falou, cara, eu sentei para tomar um café, a única coisa que você pode fazer naquele momento, por mais louca que a sua vida esteja, por mais problemas que você tenha, por qualquer coisa que esteja acontecendo, é tomar o café. Não tem nada de diferente daquele momento. A não ser que você largue o café e vá fazer, mas se você está ali, a única coisa que você precisa fazer. Então, muitas vezes, quando você se volta para o momento presente, e aí que você falou, por exemplo, da meditação, respirar, cara, é uma coisa que ajuda muito. A gente está cada vez mais olhando para dentro, né? A viver esse momento presente. Ele faz você se conectar muito mais com você. E aí você começa a se tornar uma pessoa mais criativa, inclusive.
né, mais sensitiva. Então, quando a gente está ali tomando café, mas está com 1000 problemas e pensando nos problemas e pensando na solução dos problemas, você não vai resolver a solução deles porque você está tão focado no problema que a solução não aparece. Agora, quando você está só tomando café e está tão conectado com você, acontece assim, ó, do nada vem uma solução de um problema que você tem. Caramba, velho. Nossa, fui tomar o café aqui e aí mexeu aqui o café, veio a solução. E é justamente isso. Por quê? Porque você está muito conectado com você, está conectado com agora. Só que, quando a gente fala isso para as pessoas, parece loucura, né? Fala, mas não é assim, eu tenho... Cara, não é. Começa a usar isso na sua vida, que eu tenho certeza que vocês vão ver o resultado, que é quando você está presente para você, quando você está respirando. Cara, respirar é fonte vital, né? A gente precisa respirar. Mas a gente não respira, na verdade. A gente só coloca ar para dentro e para fora, ar para dentro e para fora. Não, começa a respirar mesmo. Traz uma outra consciência. Perfeito. Gente, sabe o que eu queria? Tá chegando aqui, faltam 10 minutos para acabar essa live. Tem um pontinho de interrogação. Quem quiser fazer perguntas, bota a pergunta ali que eu boto, ou faça uma pergunta no próprio chat para que a gente possa responder aqui as perguntas de vocês. Vamos ver se alguém tem perguntas aí. Igor, cara, passa tão rápido. Você tinha me perguntado quanto tempo, cara, é tão rápido, o papo evolui tanto, cara, que é muito rápido. Mas Cara, tem bom. algum exercício. É maravilhoso isso. Ó, respirar controla a ansiedade também? Responde aí, ô Igor. Ajuda. Flaira tá perguntando. Para mim, assim, ó, por exemplo, respirar, meditação, auto-hipnose, o que eu mais uso hoje é auto-hipnose, tá? Para mim, o que mais dá resultado é a auto-hipnose. Agora, uma coisa que eu sempre falo muito, cara, não existem verdades absolutas. Não existe uma coisa única e definitiva para todo mundo. Cada um funciona de uma maneira. Eu tenho amigos que, cara, eu uso a hipnose com vários clientes meus que tem muito resultado. Poxa, Igor, todo mundo vai ter resultado da hipnose? Não, pode ter gente que não vai ter, entendeu? Então, assim, para mim a auto-hipnose é muito poderosa. Por quê? É justamente o acesso a esse subconsciente, a esses 95% da nossa mente, tá? Agora, o que você falou, respirar controla a ansiedade? Ajuda bastante a controlar a sua ansiedade. Mas uma coisa, eu tenho umas técnicas, cara, tem postado lá no meu Instagram uma técnica para ansiedade que é muito boa, que é sempre a ansiedade. Quando você entra num processo de ansiedade, você está focado no problema. E aí você começa a girar no looping do problema e a ansiedade vai aumentando. O que você precisa fazer? Mudar o foco. Então, quando você muda o foco, por exemplo, focar na respiração, ajuda sim. Mas uma coisa que eu sempre falo, sempre que você tiver com um sintoma te incomodando, por exemplo, uma ansiedade, não adianta você tratar o sintoma só. Porque tratar o sintoma, remediar o sintoma, é jogar a poeira para baixo do tapete. Quando um sintoma aparece na nossa vida, nada mais é do que a nossa mente tentando proteger a gente de alguma coisa. Então, se a nossa mente entrou num alerta de proteção, gerando uma ansiedade, é porque ela entendeu que tem algum perigo. Só que se você sabe conscientemente que não tem nenhum perigo aparente, do nada você fica com ansiedade, a sua mente está entendendo algo como perigoso, quando na verdade não é. Existe um problema no seu sistema. Se você mata a ansiedade, você não resolve o problema do sistema. Porque a ansiedade é um aviso que a sua mente está te dando. Então o que você precisa fazer? Achar a causa do problema. Você precisa achar a causa da ansiedade e tratar a causa. Matar o sintoma, matar uma ansiedade, por exemplo, aliviar uma crise com técnica, vai te aliviar na hora. Só que se a causa dela ainda está lá, ela vai voltar, essa ansiedade. Né? E é por isso que eu gosto muito da hipnoterapia. Porque a hipnoterapia a gente visita a causa e ressignifica a causa do sintoma, entendeu? A Thelma perguntou aqui, como mudar o foco de algo que não sai da mente? Thelma, a primeira coisa é que você tem que começar a entender que tudo que você fala para você mesmo é a sua realidade. Se você acredita que você não consegue, que aquilo, você não tem o poder de tirar aquilo da sua mente, o seu subconsciente vai entender aquilo e vai agir vai te fazer agir exatamente daquela maneira. Só existe uma pessoa que tem o controle dos seus próprios pensamentos, e essa pessoa é você mesmo. Você tem que achar mecanismos que te tirem daquele foco, daquele pensamento.
Porque aquele pensamento está te gerando uma emoção que gera um sentimento que te faz ficar focado. Onde você bota seu foco, aquilo se expande. Se você está com foco no sofrimento, o sofrimento só vai aumentar. Por quê? Por exemplo, o medo. Você falou antes do medo e eu até ia falar isso. O medo, ele nada mais é, né? Quando não é um medo real e necessário para a nossa vida, o medo nada mais é do que... Eu estava vendo uma palestra do Sadhguru, não sei se você conhece, um mestre indiano, e aí, se não me falha a memória, é indiano. E aí alguém levantou a mão e disse, mestre, como que eu posso fazer? Eu tenho medo de falar em público, eu tenho medo de me relacionar com as pessoas, eu tenho medo de um monte de coisa, como que eu faço para curar esse medo? Aí sabe o que ele respondeu? Você não tem que curar o que não existe. O medo é apenas uma imaginação excessiva dos seus próprios pensamentos. É começar. Foi exatamente o que o Igor falou lá atrás, no começo. Você tem que entender aquilo e tirar o foco daquele pensamento. Tá certo, Igor? É isso. Geralmente, quando Tem a mais gente alguma coisa para acrescentar aí? Não, geralmente quando surge um sintoma assim, o problema é que as pessoas focam num sintoma, né? De novo, ficam brigando com o sintoma, tipo, ai, eu não quero sentir isso. Mudar o foco é uma das possibilidades, né? É uma das coisas que fazem você. A auto-hipnose que eu sugeri, tem algumas que são de áudio, então quando você coloca os fones. Agora faltou o vídeo aí. Então, Oi. quando você coloca, por exemplo, fones para ouvir auto-hipnose e meditação, você tem que focar no que está sendo dito. E aí você está tirando o foco do problema para focar em outra coisa, né? Então isso também ajuda muito. Exercício físico é muito bom, atividades físicas, e as pessoas às vezes acham que fazer exercício e malhar é apenas ir para academia. Não, se você sair para dar uma volta na quadra, você já vai distrair a mente. Inclusive tem uma pesquisa que mostra, né, que os grandes cientistas eles tiveram as grandes ideias caminhando. Igor, está acabando o nosso tempo, faltam apenas 3 minutos. Temos que dar uma acelerada aí, porque eu quero deixar essa live gravada assim. Vamos lá, vou ver se tem mais alguma perguntinha. Minha ansiedade está tão grande que não consigo expressar minhas emoções. André Lice, eu acho que é. Quer responder aí, Igor? Eu indico achar a causa, é o que eu falo, né? Tem que achar a É causa o da que sua você acabou de ansiedade. falar, na verdade, né? Tem que achar a causa dela, assim, não adianta ficar tratando o sintoma, né, a ansiedade em si. Então, acha a causa da sua ansiedade. Existem algumas possibilidades, como eu já disse, o que eu uso, que eu vejo que faz sentido e dá resultado para os meus clientes é a hipnoterapia. Mas existem vários processos aí. Mas eu recomendo sempre isso. Cara, busca a causa dela, não fica tratando o sintoma. Igor, eu acho que é isso, que senão eu não vou conseguir deixar essa live gravada, porque quando estoura o tempo, ela não grava. Gente, desculpa não conseguir responder todas as perguntas, eu nem sei se tinha mais perguntas aqui. Quero agradecer a todas, a Sônia, a Deise, a Vanessa, todas que estão presentes. Sigam o Igor faz um belo trabalho, eu acho que é muito legal vocês terem mais conhecimento. Ter conhecimento de outras fontes também sempre é muito essencial. Igor, quero te agradecer imensamente por essa live maravilhosa, cara. Gratidão por estar aqui comigo. Seja sempre muito bem-vindo. Quando você quiser, bate na porta que eu vou abrir. Tamo junto. Obrigado. Obrigado a todos presentes. E terça-feira tem mais e assim vai. Quer falar alguma coisa? Quer deixar algum recadinho aí, Igor? Não, só agradecer de novo. Brigadão, Jorge. Também portas abertas. Vamos marcar mais lives aí para a gente trocar ideia. Sempre bem-vindo. E obrigado a vocês também que ficaram aqui com a gente até agora, né? Vocês também tem Até as coisas de agora. vocês para fazer, mas estão aqui. Então é isso. Obrigado, gente. Gente, beijo pra todo mundo. Igor, valeu, tá? Uma boa noite aí, irmão. Fica Boa com Deus, noite. tá? Valeu, abraço. Gratidão, tamo junto, irmão.